EUA não tem capacidade econômica para competir com China. Na América Latina, a turnê sul-americana do secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, é mais uma evidência da reativação da doutrina Monroe política externa que considera a América Latina como um território de influência de Washington, opinou para a Sputnik o analista internacional Sérgio Rodrigues Gelfenstein. Um dos pontos mais relevantes da agenda de Mattis é tentar reverter a importância da China como aliado estratégico da região. Ultimamente tem sido registrado um crescente intercâmbio comercial entre Pequim e América Latina, assim como numerosos investimentos chineses em infraestruturas e programas de cooperação na área tecnológica. Washington vê isso como uma ameaça ao seu poder na região, acredita Rodrigues Gelfenstein. Por isso, os EUA optam por ressuscitar a doutrina Monroe, ou seja, a necessidade, em termos geoestratégicos, de controlar o que eles consideram o seu pátio traseiro. Estas orientações da política externa, que se costumam resumir na frase "a América para os americanos", datam do século XIX, quando crescia a influência britânica e de outros países europeus na região contígua aos EUA. Hoje em dia, segundo Rodrigues Gelfenstein, o inimigo não é mais a Grã-Bretanha, mas a China e a Rússia. Os laços comerciais e os investimentos chineses se multiplicam exponencialmente na Ásia e na África. Na Europa, surge uma situação de tensão. Por um lado, estão as exigências dos EUA e, por outro, os países não podem deixar de fazer comércio com a China nem de comprar gás da Rússia ou petróleo do Irã. Então, os Estados Unidos têm que tentar controlar seu espaço natural, que é a América Latina. Para isso estão empregando um esforço maior, embora já seja impossível para os EUA competir com a China em termos econômicos, disse Rodrigues Gelfenstein. A presença da China está crescendo e potencialmente vai ser muito maior. Os EUA não têm capacidade econômica para competir. Então a única coisa que podem fazer é o caminho da força, o caminho da ameaça e da chantagem, acrescentou. A situação econômica mundial, em particular o crescente protecionismo por parte de Washington, faz com que os países latino-americanos busquem investimentos e recursos em outros mercados. Atualmente, onde há dinheiro não é no Fundo Monetário Internacional, nem no Banco Mundial, mas na China, ressaltou o interlocutor da Sputnik Mundo. Venezuela, a obsessão dos EUA há 20 anos. O ponto principal da agenda de Mattis, segundo Rodrigues Gelfenstein, é chegar a acordos sobre uma linha dura contra a Venezuela. O chefe do Pentágono de fato propôs ao Brasil liderar a resposta regional à crise no país latino-americano. Além de afirmações duras por parte de Mattis quanto a Caracas durante sua turnê sul-americana, o analista apontou para o permanente cerco feito à Venezuela, lembrando a reativação em 2008 da 4ª Frota da Marinha Norte-Americana no Caribe, a intenção de instalar novas bases militares na Colômbia e o fortalecimento da base já existente em Honduras, assim como a realização das manobras da Amazon Log 17 quando, pela primeira vez na história, o Brasil, a Colômbia, o Peru e os EUA participaram de exercícios conjuntos na Amazônia brasileira. Estamos vendo uma ofensiva continuada que dura já quase 20 anos e que tem seus efeitos em termos políticos e diplomáticos, resumiu. Quanto à escolha dos países da digressão de Mattis, Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, nações críticas em relação a Caracas, o especialista afirmou o seguinte: não tem muita importância o que dizem os líderes locais, é sim preciso seguir as ações dos EUA que são o chefe destes países.
Por outra parte, Rodrigues Gelfenstein sublinhou as tentativas de vários estados de enterrar a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, projeto de integração que teve o Brasil como pai. Se havia uma coisa que funcionava bem e de maneira rápida na UNASUL era a comissão que agrupava os intercâmbios entre as Forças Armadas, entre as quais as brasileiras tinham o papel mais importante. Michel Temer a abandonou, reduziu seu orçamento e fez o que nenhum outro presidente do Brasil tinha conseguido: subordinar as Forças Armadas brasileiras à lógica dos Estados Unidos, concluiu. Nesta segunda-feira, 13, o secretário de Defesa dos Estados Unidos iniciou sua primeira visita à América do Sul, escolhendo como primeiro país o Brasil, onde teve reuniões com o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, e das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, para debater assuntos de interesse bilateral e regional.